em teologia. A Igreja de Roma negociava com a graça de Deus. Com a alegação de levantar fundos para a ereção da Igreja de São Pedro em Roma, publicamente se ofereciam à venda indulgências por autorização do Papa. Já Lutero expunha o caráter ofensivo do pecado, ensinando ser impossível ao homem, por suas próprias obras, diminuir as culpas ou fugir do castigo. Lutero tornou claras e populares suas ideias quando escreveu suas 95 teses contra a venda de indulgências. E foi aqui, na porta dessa igreja, que no dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero afixou as suas 95 teses. Pastor, por que ele fez isso? A história é interessante e cheia de detalhes, mas resumindo, havia um indivíduo chamado Albrecht von Brandenburg. Ele já era bispo de Magdeburgo e ele conseguiu a oportunidade de comprar também o arcebispado de Mainz. Mas ele não tinha dinheiro para pagar Roma por esse ofício, porque Roma exigia um preço bem elevado. Então ele conseguiu em Augsburg, junto à família Fruga, que era muito rica, um empréstimo. Só que ele deveria pagar de volta esse empréstimo feito. Consequentemente, ele conseguiu um eloquente vendedor de indulgências chamado Johann Tetzel. E esse Johann Tetzel andava pela região vendendo indulgências e com o lucro conseguido ajudaria, logicamente, a Albrecht von Brandenburg de conseguir os recursos para pagar o seu novo arcebispado. Quando esse Tetzel veio não muito distante dessa região aqui, pessoas compraram as indulgências. E Martinho Lutero, tentando levar as pessoas que escutavam os seus sermões a uma vida moral, espiritual mais elevada, esses ébrios e indivíduos com uma vida moral baixa diziam: não, eu não preciso mudar a minha vida porque em realidade eu já tenho uma indulgência que eu comprei de Tetzel. E aí ele percebeu a dificuldade que havia. No dia 1º de novembro de 1517, muitas pessoas viriam aqui para Wittenberg para ver as relíquias que existiam aqui. E no dia anterior a essa visita, porque muitas pessoas viriam, Lutero decidiu afixar as suas famosas 95 teses contra o tráfico das indulgências. Algumas pessoas dizem que são teses sobre justificação pela fé. Não, é contra o tráfico de indulgências. Mal foram afixadas em Wittenberg, as teses ecoaram por toda a Alemanha, despertando a nação da inércia e fazendo estremecer na base o velho edifício de Roma. Escritas originalmente em latim, foram traduzidas para o alemão, holandês e espanhol. Uma cópia foi entregue ao Papa por Albert von Brandenburg e a crise explodiu. Por causa da posição defendida por Lutero em suas 95 teses, ele recebeu a intimação para comparecer a Roma, a fim de responder pela acusação de heresia. A ordem encheu de terror seus amigos. Sabiam perfeitamente o perigo que o ameaçava. A corrupta cidade de Roma, já embriagada com o sangue de muitos mártires, poderia fazer mais um. Os amigos de Lutero protestaram contra sua ida a Roma e requereram fosse ele interrogado na Alemanha.
Augsburg foi a cidade determinada para o local do processo. Para aqui, Lutero veio a pé. Seus amigos orientaram: Lutero, não vá. A intenção era prendê-lo e matá-lo. Mas a sua resposta foi: aquele que deve estar disposto a pregar Cristo para o mundo deve estar pronto para a morte a qualquer momento. A notícia da chegada de Lutero aqui, a Augsburg, trouxe grande satisfação aos representantes do Papa. Eles queriam que Lutero se submetesse e cedesse em todos os pontos sem argumentação. Mas Lutero argumentou: mostre-me aonde está o meu erro e eu voltarei atrás. Uma comitiva fora designada para constranger Lutero com relação à sua posição, caso ele permanecesse firme. A comitiva deveria prescrever da Alemanha, banir, amaldiçoar e excomungar todos que estivessem ligados a ele. Os inimigos de Lutero fizeram tudo para que ele voltasse atrás e finalmente o ameaçaram dizendo que ele deveria então se retirar ou seria levado a Roma. Silenciosamente, Lutero então saiu do recinto. Naquela mesma noite, aconselhado por alguns amigos, ele tomou um cavalo e fugiu aqui de Augsburg. Quando os inimigos de Lutero menos perceberam, ele já estava fora da cidade e a salvo. Como um pássaro, havia fugido da armadilha dos seus inimigos. Esta é a igreja principal aqui de Wittenberg, onde Lutero pregou inúmeras vezes. Daquele lugar, Lutero pregou sermões poderosos sobre temas bíblicos, sobre Salmos, sobre Romanos, sobre Gálatas, e a luz do Evangelho se difundiu aqui de Wittenberg para toda a Alemanha e para muitos outros países. Os seus sermões tinham uma vitalidade, porque Lutero tinha uma preocupação muito grande. Como pode o pecador injusto, indigno, morto em delitos e pecados, se tornar aceitável diante de Deus? E ele compreendeu que isso só poderia ser possível através da graça de Deus. A justiça de que fala a Epístola aos Romanos não é o conceito tradicional, o conceito de dar a cada um o que ele merece. E sim, é uma justiça salvífica. Deus, sendo justo, ao mesmo tempo, por sua graça, consegue justificar o pecador e desta forma torná-lo aceitável diante de Deus. Lutero chega a dizer que quando ele compreendeu essa verdade de que a justiça de Romanos é a justiça salvífica e não punitiva meramente, aquilo foi para ele como abrir os portões do paraíso. E ele teve um novo vislumbre, uma nova compreensão do que representa o Evangelho da graça de Deus.
Estamos aqui no local do antigo mosteiro de Wittenberg, onde Lutero foi monge, professor da universidade e se hospedava nesse local. Além disso, depois de casado com Catarina von Bora, ele continuou residindo nesse mesmo local. É interessante que, com o surgimento da Reforma aqui em Wittenberg e o trabalho de Lutero e seus demais companheiros, os conventos e mosteiros foram abertos e as freiras encorajadas a casar. Uma por uma delas casava. Mas Catarina von Bora não aceitava casamento. Havia uma proposta para alguém, não casava, e outra também não. E finalmente Lutero descobriu que ela gostava realmente dele. Lutero respondeu que, em realidade, ele não tinha nenhuma intenção de casar, porque ele era um indivíduo já com problemas com a Igreja Católica, excomungado, sujeito a morrer a qualquer momento. Finalmente, ele consentiu, ela disse, não há problema. E então, no dia 6 de junho de 1525, os dois casaram e, posteriormente, então, houve até a celebração naquele mesmo mês da festa de casamento. O casal teve 6 filhos, sendo 3 homens e 3 mulheres. E eles viveram aqui nesse local até o final da vida de Lutero. Esta é a igreja de Santo André. Nessa igreja, Lutero fez os últimos sermões da sua vida. Esta igreja é muito importante pelo fato de Lutero ter passado seus últimos dias aqui. Ele chegou para ajudar a resolver um problema no condato local, onde haviam desavenças eclesiásticas e educacionais. Ele chegou aqui no dia 28 de janeiro de 1546. E aqui ele esteve tentando ajudar a resolver os problemas, mas ele já se sentia um pouco fraco. Mas o importante dessa igreja é que ele pregou do púlpito no qual nós iremos agora. Aqui desse púlpito no qual nos encontramos, Lutero pregou seus 4 últimos sermões. Isto foi a culminância de uma carreira como pregador por décadas. Os sermões de Lutero contribuíram significativamente para mudar a história do cristianismo e do próprio mundo. Próximo da sepultura de Lutero, temos a sepultura do Dr. Philipp Melanchthon, o mais importante amigo e colaborador de Lutero na Reforma aqui na Alemanha. Ele faleceu no dia 19 de abril de 1560, deixando um legado muito importante para o cristianismo. Foi ele o que redatou e apresentou em Augsburg a famosa Confissão de Augsburg. Esse foi um grande colaborador de Lutero.
mas o grande homem da reforma aqui na Alemanha foi, sem dúvida, Martinho Lutero. Vamos até a sepultura dele. Nós estamos aqui diante da sepultura de Martinho Lutero, que faleceu em sua cidade natal, Eisleben, no dia 18 de fevereiro de 1546. E o seu corpo foi trazido aqui para Wittenberg, e aqui se encontra a sepultura desse grande herói da Reforma do 16º século. De tempos em tempos, Deus levanta homens extraordinários para levar avante a sua obra. Martinho Lutero é um claro exemplo disso. Alguém que dedicou a sua vida em prol da verdade que descobrira na palavra de Deus. Que possamos hoje imitar o exemplo desse homem e de tantos outros, que sendo fiéis à Bíblia Sagrada, foram pessoas preciosas com a mensagem do seu tempo e assim levaram avante a obra de Deus. A minha decisão é: depois de compreender como Deus usou a Martinho Lutero para uma obra extraordinária, desejo me colocar à disposição do Senhor para que Ele efetue sua obra através da minha vida. Também quero dedicar meus dons e talentos para levar as verdades do Evangelho àqueles que não o conhecem. Se esta é a sua decisão, ore comigo agora. Bondoso Deus e Pai, obrigado pelo exemplo que nós temos de Martinho Lutero, de pessoas fiéis à Tua palavra e que estavam dispostas a dar sua vida por amor à verdade. Que hoje nós possamos também ter o desejo de sermos instrumentos Teus para a proclamação do Evangelho eterno de Jesus Cristo. E é em nome dele que nós te oramos. Amém. A vida de Lutero é um exemplo extraordinário para os cristãos modernos. Através desse servo de Deus, um homem humilde e fiel, o mundo foi abalado com a verdade do Evangelho. Em nosso próximo encontro, aprenderemos sobre como a fixação das 95 teses contra a venda de indulgências na porta do castelo de Wittenberg daria início à reforma protestante na Alemanha. Que Deus o abençoe e até lá. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. O dia 31 de outubro de 1517 ficou marcado nos anais da história como o início da Reforma Protestante. Isso porque, naquele dia, Martinho Lutero pregou na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses contra a venda de indulgências. Afixadas essas teses, os ensinos de Lutero ecoaram por toda a Alemanha
e fizeram estremecer as bases de Roma. Hoje, iremos aprender um pouquinho mais sobre essa história. A controvérsia entre Lutero e Roma terminou com a excomunhão de Lutero através de uma bula papal. Pastor, o que aconteceu em seguida? A bula proclamada por Leão X foi publicada e chegou oficialmente às mãos de Lutero no dia 10 de outubro de 1520. Obviamente, Lutero discordava com o conteúdo dessa bula. E na manhã do dia 10 de dezembro daquele mesmo ano de 1520, Filipe Melanchthon convidou aos demais professores da Universidade de Wittenberg, bem como aos alunos, para uma queima oficial do documento nesse local onde nós estamos. A lei canônica da Igreja Católica foi queimada, alguns livros, entre eles de Johann Eck, bem como o documento papal, ou seja, a bula, que o próprio Lutero jogou dentro do fogo. Posteriormente, ele foi indagado se ele não fora radical demais com aquela decisão. E ele disse: se o Papa teve coragem de ordenar a queima dos meus livros que expressam o verdadeiro evangelho bíblico, eu creio que não foi um exagero eu queimar também esse documento que ia contra o evangelho. No dia seguinte à queima da bula papal, foi plantado nesse local um carvalho como o que encontramos aqui. Quando Lutero afixou as 95 teses na porta do castelo da igreja de Wittenberg, houve grande baixa no número de peregrinos que visitavam a igreja na festa de Todos os Santos. Roma foi privada de seus adoradores, de suas ofertas. Isso motivou a publicação de uma nova bula contra Lutero. Essa nova bula declarava a final separação do reformador da Igreja de Roma. Declarava ser Lutero um amaldiçoado do céu e incluía na condenação a todos que aceitassem sua doutrina. Assim, Lutero foi convocado para comparecer à Dieta de Worms, para responder por seus escritos. Aleandro, tentando evitar a vinda de Lutero para Worms, chegou a afirmar: nos erros de Lutero, há o suficiente para assegurar a queima de 100.000 hereges.
concílio finalmente pediu o comparecimento de Lutero. A viagem seria perigosa. Então Lutero convidou outros 3 amigos, além do representante imperial, para estarem com ele até Worms. Lutero, expressando sua confiança na direção divina para essa viagem, chegou a afirmar: ainda que houvesse em Worms tantos demônios como telhas nas casas, eu lá entraria. A maior parte dos membros da Dieta não hesitaria em entregar Lutero à vingança de Roma. Deus então constrangeu um membro da Dieta a dar uma descrição verdadeira dos efeitos da tirania papal. Com nobre firmeza, o Duque Jorge da Saxônia se levantou naquela assembleia e especificou com terrível precisão os enganos e abominações do papado e seus horrendos resultados. O concílio pediu então o comparecimento do reformador à sua presença. E apesar dos rogos, protestos e ameaças de Aleandro, o imperador firmemente consentiu e Lutero foi intimado a comparecer perante a Dieta. Em nenhum momento Lutero duvidou de que Deus estaria com ele durante a Dieta que acontecia aqui em Worms. Pastor, o que aconteceu então com Martim Lutero durante a Dieta? Ele foi convocado a dar o seu testemunho diante da Dieta. E enquanto ele se encontrava ali, foi-lhe mostrado uma pilha de livros que estavam na sala e indagado a ele: você reconhece esses livros como seus? Ele disse: reconheço. Agora, você está disposto a se retratar do que você escreveu ali? E ele disse: eu não posso dar uma resposta simples sobre isso. Dê-me tempo. E então foi acertado que no dia seguinte ele então falaria sobre essa questão, respondendo à segunda pergunta. Quando ele retornou no dia seguinte, foi-lhe perguntado de novo: você está disposto a se retratar desses livros, do conteúdo que você escreveu? E ele então respondeu que o conteúdo dos livros não era todo o mesmo. O conteúdo podia ser classificado em 3 pontos básicos. Em primeiro lugar, haviam muitos escritos dele que tratavam da questão da fé cristã. E se ele abdicasse daquele conteúdo, ele estaria negando a própria essência do cristianismo. E que muitos outros líderes religiosos, praticamente todos os cristãos, aceitariam aquele segmento dos seus escritos. Em segundo lugar, haviam erros dos papistas e da depravação de emissários papais que ele condenava. Um terceiro ponto era acusações e problemas pessoais de indivíduos que ele também abordava. Ele diz que a própria bula papal também reconhecia e fazia essa distinção. Mas aí ele foi interrompido e ele disse: nós queremos uma resposta clara, ao ponto e sem rodeios. E ele então responde: como você quer uma resposta sem rodeios, eu a darei. Minha consciência está cativa da palavra de Deus e eu não reconheço a autoridade dos papas e concílios, porque eles têm se contradito em várias ocasiões. É muito perigoso para um cristão agir contra a sua consciência. Portanto, eu não quero e não vou me retratar. Aqui eu estou. Deus me ajude. Amém. E o que aconteceu então com Lutero após a sua audiência na Dieta? Ele foi aconselhado por Frederico o Sábio a se retirar o mais breve possível. E assim ele o fez. Enquanto passavam pela Floresta Negra da Alemanha, cavaleiros mascarados atacaram o comboio, sequestraram a Lutero e o levaram para um lugar à parte. Lutero achava que aquilo ali seria o seu fim. Mas depois que as 2 carroças haviam já partido, eles se identificaram para Lutero como havendo sido enviados por Frederico o Sábio para levá-lo a um lugar seguro. Lutero então foi trazido para esse castelo, aqui no alto da montanha,
porque Deus tinha planos especiais para o seu servo aqui neste lugar. Lutero passou aqui um bom tempo. Aqui, então, ele fez a tradução do Novo Testamento para a língua alemã. E aqui foi aquilo que se chama a Ilha de Patmos de Lutero. Ele ficou aqui 10 meses. Ele veio para esse lugar no dia 4 de maio de 1521. E ele ficou aqui até o dia 3 de março do ano seguinte, 1522. Nesse período, ele não tinha sua biblioteca. Ele tinha basicamente só o texto sagrado. A sua produção literária aqui foi tremendamente bíblica. Seus livros não continham informações de outros autores, mas mais do texto bíblico. Porém, em dezembro de 1521, ele começou a tradução do Novo Testamento nesse local. E incrível como possa parecer, em apenas 3 meses, ele traduziu todo o Novo Testamento para a língua alemã, do original grego. Essa foi talvez a sua mais importante contribuição literária, a tradução do texto bíblico. E qual foi o interesse de Frederico, o sábio, trazer Lutero para um local seguro? Só podemos entender nessa questão a intervenção divina. Porque, em realidade, Frederico o Sábio continuou católico durante toda a sua vida, mas ele era o grande protetor de Lutero. O Vaticano, o imperador Carlos V e outros mais gostariam de ter a Lutero em suas mãos. Mas Frederico o Sábio foi usado por Deus para